Sensibilidade tem a ver com como um determinado sujeito reage, recebe um determinado estímulo, comentário, proposta. Então, a sensibilidade é como a pessoa sente, avalia, sopesa em termos emocionais e reage. Até porque a gente sabe como a pessoa sentiu indiretamente, através da reação que ela manifesta, né? Então, uma pessoa pode ser até bastante, assim, assustada ou reativa, entre aspas, de uma maneira que, para tu perceber, teria que olhar a pupila ou a pulsação, mas ela consegue disfarçar bem. Então, ela vai parecer estável. Até muitas pessoas dizem que eu estou sempre igual e que eu não me emociono. Eu digo, não, não é essa a minha experiência subjetiva. Eu apenas não gosto de externar o que eu estou sentindo. É uma informação estratégica minha, digamos assim. E aí as pessoas me interpretam equivocadamente como se eu fosse insensível ou indiferente a coisas que elas dizem ou fazem. Mas, evidentemente, uma pessoa que tu diz alguma coisa e ela faz uma expressão de oh, que querido, que fofo, ou que fica irritada, brava, que reage, como é que se diz, retaliando, entre aspas, né, de maneira muito evidente, ela é percebida como uma pessoa mais sensível ou reativa. A sensibilidade também pode ser entendida como a capacidade de sentir, interpretar, dar importância para coisas sutis. Então, aqui é um outro tipo de reação que nos leva a concluir que a pessoa sensível ela se interessa por sutilezas, ela se emociona de maneira discreta, eventualmente, por coisas sutis, pequenas palavras, pequenos gestos, um poema, e a pessoa fica encantada ou fica ofendida, né? A gente poderia dizer, então, que ela é uma pessoa sensível. Ela não é que ela reage assim de maneira muito exagerada, mas a gente consegue notar que coisas sutis a tocam, a impressionam. De modo geral, a maneira de expressar sentimentos, ideias, posições é central na evolução da nossa espécie. Por exemplo, uma coisa que se observa é que o olho humano ele tem a esclerótica, essa parte branca, bem marcada, então tu consegue ver para onde a pessoa está olhando. Poderia ser a esclerótica bem escura. Vários animais, tipo cachorro, urso, né? Basicamente, tu não consegue ver a esclerótica porque é tudo escuro, tudo é marrom, né? E também a própria parte da córnea e a pupila são maiores em proporção à parte que fica exposta do olho. Também a questão do olho ser grande ou pequeno tem a ver muito com a pálpebra ser mais fechada ou aberta. A questão é que isso tem uma função. Justamente eu já indiquei, como nós somos seres em que o aspecto social, né, é 80%, 90% da nossa vida cotidiana, é fundamental para a nossa comunicação, para as nossas interações, que eu consiga ver para onde a pessoa está olhando. E a gente tem grande sensibilidade. Tu consegue ver se a pessoa está olhando nos olhos, se ela está olhando no teu nariz, ou se ela está olhando para a tua boca, ou se está olhando para o teu tórax, né? Então, essa sutileza da nossa capacidade de entender para onde a pessoa está olhando, o que talvez ela está sentindo, ou pensando, ou planejando, se está gostando, se não está gostando, é muito central devido à nossa característica de seres intrinsecamente sociais, seres que dificilmente sobrevivem, mesmo na vida adulta, isolados. Uma criança, então, de menos de 5 anos, é 100% de chance que ela vai morrer se ela ficar sozinha por, sei lá, um mês, né? No caso de um adulto, as chances não é assim tão menor de morrer. Uma pessoa adulta, isolada, num ambiente, mesmo que não muito hostil, digamos aqui no Pampa Gaúcho, né? Eu não sei se uma pessoa isolada aqui no Pampa Gaúcho tem mais de 50% de chance de sobreviver. É difícil. Inclusive, nós, pessoas de cidade, guris de apartamento, né,
somos extremamente dependentes de quem sabe plantar é uma pessoa, quem sabe deixar a água potável é outra pessoa. Então, se nos deixam soltos aí no mato, né? No mato não, no pampa, durante um mês, a chance de eu comer alguma coisa, passar mal, beber uma água não muito pura, passar pior ainda e acabar morrendo, eu diria que não digo 50%, mas de 10%, que é uma proporção enorme, né? 10% de chances de morrer. Ninguém está afim de atravessar a rua se o risco for de 10%, né? Então, a nossa sensibilidade e a nossa capacidade de perceber como o outro está se sentindo, reagindo, ela é central porque nós somos seres sociais. Agora, para concluir essa minha primeira intervenção, tem a questão de como essa sensibilidade, às vezes, gera alguns padrões positivos ou negativos, né? Então, quando há uma sinergia de interesses, de afinidades ou até complementariedades, a gente pode dizer, não, isso é muito positivo. Está dando certo, é para isso que evoluímos, né? Ou variamos. Agora, há muitas situações em que, por exemplo, na nossa sociedade atual, que é maravilhosa, incrivelmente pacífica, saudável, bem alimentada e tudo mais, há algumas armadilhas em que, por exemplo, todo mundo é educado para ser bem educado, para ser gentil, para ser respeitador. Algumas pessoas que não são tão gentis ou respeitadoras acabam ganhando espaços de liberdade indevida, ou seja, todo mundo é educado numa empresa, numa repartição, e aí uma pessoa lá é muito grosseira, muito reativa, ela reage como se fosse uma questão de vida ou morte por qualquer questionamento, né? Ela se sente ofendida. O resultado provável, pelo menos assim no curto prazo de uns 6 meses a um ano, né, é que as pessoas deixem ela fazer o que ela quiser, porque o custo de se envolver com ela é desproporcional à reação dela. E aí as pessoas dizem, não, é melhor, é meio estranha aquela pessoa, deixa ela em paz ali, né? Daqui a pouco ela vai procurar briga conosco aqui, mas é menos frequente do que se a gente for lá e conversar normalmente, ela vai interpretar como alguma questão que lesa a sua essência e vai reagir como se fosse uma questão de vida ou morte. Uma questão de vida ou morte está autorizada até a reagir com uso excessivo de força, né? Ou não excessivo, porque tu interpretou que tu pode morrer, né? Então, é até a ideia da legítima defesa putativa, na qual uma pessoa que eu tenho fundadas razões, ou não fundadas, de achar que ele está querendo me matar, ele vai pegar o celular e aí eu atiro nele antes, é a situação da legítima defesa putativa. Não, ele realmente não ia me matar, ele ia pegar o celular e mostrar alguma coisa. Olha só o que tu escreveu aqui no Twitter, alguma bobagem assim. E eu pensei que ele, que já tinha me ameaçado e tudo mais, ia pegar uma arma. Aí, antes que ele faça isso, eu atiro de volta. Foi uma reação exagerada, injustificada, mas que, do meu ponto de vista, era perfeitamente justificada. E até o sistema jurídico brasileiro e a maior parte dos sistemas jurídicos do Ocidente e fora do Ocidente vão reconhecer. Não, ele não tinha como imaginar que fosse diferente. Ou, dito de outra maneira, ele poderia imaginar, mas ele estaria correndo um risco alto de que fosse realmente. Então, ele não tinha outra alternativa racional, ou qualquer eu, juiz aqui no lugar dele, faria a mesma coisa e a pessoa é absolvida, embora a pessoa, na verdade, fosse tirar uma carta ou um celular ou alguma outra coisa dos exemplos clássicos de direito penal, né? Então, a pessoa que, às vezes, é muito sensível e muito reativa pode ter essa distorção da sensibilidade. Ela sempre imagina que a pessoa está questionando o direito dela de existir, né? Ou a sua honra, e reage de maneira exagerada. E a nossa tendência de pessoas digamos assim, a parte que nós usamos para sentar excessivamente mole, né? Nós tendemos a deixar rolar. Deixa de lado. É melhor não dar assunto, não alimente o troll, como se diz, né? E aí a pessoa acaba virando um reizinho ali. Até que alguém lá decida, então, vamos ter que demitir, ou numa repartição, vamos ter que colocar à disposição
a pessoa incomoda muito. A propósito, eu volta e meia sou colocado à disposição. Não que eu seja reativo, mas porque eu sou, digamos assim, eu sou provocativo com pessoa. Aquela pessoa que todo mundo diz que é para deixar quieto, senão ela enlouquece, eu vou lá e converso. Ah, é mesmo, né? E ela enlouquece e eu continuo agindo como se nada estivesse acontecendo, e a pessoa pensa assim: se gritar não foi suficiente, eu vou ter que gritar e pular, né? E aí eu sou uma pessoa que realmente devo confessar que eu exploro isso às vezes. Dizem que eu sou malvado. Bem, o primeiro contato que eu tive com a relação entre sensibilidade e organização social, e formação da sociedade, da economia, enfim, sociologia, digamos assim, foi um relato no livro, a coleção, né, francesa, que muita gente conhece, eu já li umas 3 vezes, História da Vida Privada, que é organizada pelo Arrier e pelo Duby. Pois bem, o que eles demonstraram? Que as sociedades germânicas do tempo em que os germânicos passam a formar os seus proto-estados, em que passam a ter um protagonismo maior da queda do Império Romano, do enfraquecimento da estrutura do Império Romano, os germânicos eram uma sociedade muito jovem. Era muito jovem, porque se morria cedo, e não se morria cedo apenas por questões naturais, embora também as questões naturais não tivessem tratamento, as doenças, mas principalmente porque as pessoas se matavam entre si. Aquela coisa, meu vizinho é meu inimigo. E isso era provocado muito pela questão da honra. Você ofender alguém era mais grave, às vezes, do que você matar alguém. Era um crime terrível. O que a gente chama de injúria hoje, né, era imperdoável. E aí eu me remeto sempre, eu acho, já repeti essa expressão que várias vezes em vários programas, a definição de honra de Schopenhauer. Honra é objetivamente a opinião dos outros sobre você, que vai fazer que ele te xingue ou não, que ele te emita um conceito sobre você, ele faça um juízo de valor sobre você. Honra é um juízo de valor. Objetivamente, ela é um juízo de valor do outro sobre você. E subjetivamente, o medo que você tem da sua opinião. Então, essa sensibilidade nesse sentido que a gente está tratando aqui, sensível ao que se diz sobre si, ao que se pensa sobre si, ou a maneira como alguém te olha, tá ligado ao medo da opinião. Essas pessoas que são assim super sensíveis, né, que reagem geralmente com hostilidade, mas não só com hostilidade, tem gente que internaliza aquilo, que fica mal, não reage, se treinou a não reagir, ou tem medo de reagir, e aí ela internaliza aquilo que também lhe faz um mal grande, né? Até porque isso mostra que também que a hostilidade tem um ganho evolutivo, senão ela já teria desaparecido. É como você disse, o cara vira um reizinho. O que manifesta hostilidade acaba conseguindo o que quer, porque a outra parte diz: poxa, não quero brigar, eu odeio brigar, eu não quero ir ao confronto até o fim com essa pessoa. Não porque a outra pessoa seja menos sensível, talvez, mas porque a forma dela de reagir a esse juízo de valor que o outro faz, que na hostilidade você também sempre tá ligado ao juízo de valor. Você é isso, você é aquilo, você tá me dizendo isso de mim, mas você é isso, aquilo e tal. Um argumento não invalida o outro, mas as pessoas reagem assim. Então, no livro lá, no artigo que é escrito dentro da História da Vida Privada, que descreve essa questão dos germânicos, então é atribuído o fato de ser uma sociedade jovem, muito jovem, que o tempo, a urgência do tempo é muito maior para aquelas pessoas, elas têm que reproduzir logo, elas têm que deixar algum legado logo, elas têm que fazer alguma coisa logo. Para ter uma ideia, a média da duração de um casamento era 5 anos. Não porque o casamento fosse dissolvido, dificilmente era. Ou nunca era. Nunca, os germânicos tinham divórcio, mas era mais raro do que é hoje. Mas porque morria-se cedo, um dos cônjuges morria. Ou a mulher morria de parto e o homem morria de briga com o outro, de guerra, de confronto. Então, havia essa urgência. Então, nessa urgência, as pessoas eram mais reativas.
E outra pela infância dos povos, né? Porque aí é a associação com a criança. A criança, uma criança de 10 anos que leva uma ofensa, um juízo de valor sobre ela, do outro colega. Ah, você é isso, você é feio, você. Enfim, a gente não pode dizer as palavras hoje aqui porque já associa com o que não pode dizer. Nós estamos num momento de altíssima sensibilidade, né? Eu digo sempre feio, bobo e malvado como a forma Exatamente, é feio, bom, malvado. pueril. É. E aí a criança a gente conhece, a criança pega uma pedra na mão para jogar de volta, se puder. Ou então vai xingar de volta, vai partir para briga, vai partir para agressão física. Ou vai aqui não, hoje é muito comum também a pessoa que manifesta hostilidade quebrando alguma coisa, pega alguma coisa da casa e quebra, um copo, quebra quebra qualquer coisa e tal para mostrar, ó, eu não aguento isso, não vou tolerar isso e você que se recolha no seu canto porque eu não vou admitir isso e você é hostil até você se submeter. A As hostilidade lojas de decoração adoram essas personalidades. sim. E aí o objetivo da reação hostil é submeter o outro, fazer com que o outro não. Você sabe que não vai mudar a opinião do outro sobre você, né? Mas você continua tendo medo dessa opinião, e a maneira de submeter esse medo a um controle, a controlar o que o outro pensa sobre você, o juízo de valor dele, é você sendo hostil. A hostilidade é a manifestação disso. Você não senta para resolver. Você não senta para negociar. Nós temos diferenças aqui. Nós temos eu tenho um juízo de valor sobre você que gostaria que você mudasse. Isso tem que ser negociado, você tem que sentar e resolver. Isso é evolutivo, isso é adulto. Isso é sociedades que vão avançando dessa perspectiva. Eu me considero uma pessoa bastante sensível, já disse que eu sinto todas as dores do mundo. E eu também me preocupo com a opinião dos outros sobre mim, embora não tanto, claro. Filosoficamente eu acabo elaborando isso ao longo da minha vida. Hoje está bem claro para mim, não cultivo ressentimentos nem nada, porque eu acho que a vida é muito curta para isso e que não faz sentido, né? No fim se você pensar filosoficamente, assim, do ponto de vista metafísico, não faz sentido você ficar brigando com uma pessoa. Sabe? Me parece bastante absurdo brigar com a pessoa. Eu já tinha um pouco disso na adolescência, que quando o cara chegava e dizia, eu vou te pegar lá fora, eu saía correndo, não enfrentava a briga de jeito nenhum. Achava que a briga física eu nunca fiz, né? Eu detesto violência, especialmente praticada contra mim. Isso é realmente uma coisa que eu evito de todas as formas. Então, a manifestação de hostilidade me parece a pior forma de responder, mas essas pessoas acabam levando vantagem ao se comportar assim. Isso é danoso, né? É danoso e acaba sendo, em algum momento vai ser danoso para essa pessoa, porque ela, numa sociedade adulta, ela vai ser isolada. Claro que nós estamos numa sociedade que se infantilizou de 30, 40 anos para cá, de uma maneira, estamos regredindo a um ponto, eu acho que anterior aos próprios germânicos do século IV, século V. De tal maneira como a gente está valorizando essa questão, dando vazão, dando razão a esse excesso de sensibilidade traduzido em hostilidade. Então, a gente está falando da sensibilidade, mas a gente está focando na questão da agressividade. E a agressividade, ela é um fator de saúde, né? O problema é a dose e a circunstância. Então, uma pessoa, um homem, né? Um homem cisgênero, que não aprende a dar uma peitada, como se diz, no coleguinha, né? Que ele vai se encolher indevidamente. Então, tu diz que tu fugia, né? Eu também fugia quando tinha briga, mas às vezes os meus amiguinhos não deixavam eu fugir. E aí eu brigava porque não tinha opção, né? E algumas pessoas gostam muito dessa vida, que ela é divertida. Eu, particularmente, não curti, porque na minha cabeça o resultado era o seguinte: ok, eu vou talvez bater no meu desafiante, e aí um outro que acha que é melhor do que ele vai achar, não, mas ele não consegue bater em mim, e vai tentar me desafiar, porque eu também não sou nenhum super lutador, né? E aí eu, da minha perspectiva, bater dói. Ou seja,
o entusiasmo de ganhar, para mim, não era suficiente para compensar o fato de que batendo ia levar um pouco, e mesmo que eu só batesse, bater também dói. Não era muito de agarramento. Então, para mim, essa era uma vida que não me agradava. Mas não quer dizer que eu não fosse agressivo, apenas com o tempo eu fui deslocando a minha agressividade da agressão física, né, de sair na porrada, né, para a agressão verbal. Então, a pessoa me dizia alguma coisa, eu dava uma cortada. Eventualmente, a pessoa queria me bater, até tentava me bater, e aí eu tentava fugir, e quando eu não conseguia fugir, às vezes eu batia na pessoa, mas eu não tinha gosto por isso, porque, para mim, era muito mais limpo, vamos dizer assim, a agressão verbal, aquilo que hoje talvez chamem hoje de microagressões. E o que está em jogo aqui? Tu tem que demonstrar para o outro que vai sair caro, pode ser até que eu apanhe, mas tu vai sofrer também. E aí, muitas vezes, uma pessoa que acha que está injustiçada, ela pensa, não, mas não vai valer a pena, né? Eu, como advogado, muitas vezes eu digo, olha, a solução disso vai levar pelo menos uns 4, 5 meses. Daqui 4 ou 5 meses, é muito provável que tu esteja querendo estar longe dessa situação. Então, entrar com um processo judicial funciona apenas se tu pensar, agora eu deixei para o Regis e, de repente, eu vou ter que ir para uma audiência, alguma coisa assim, mas eu vou me esquecer do assunto. Porque se tu ficar preocupado com isso, não é uma boa solução. Na verdade, vai prolongar a tua agonia. É uma coisa que eu sempre tento explicar quando me chamam para ser assistente de acusação. Assistente de acusação é quando, por exemplo, tem um processo judicial, penal, né? E isso é a prerrogativa dessa ação, na verdade, não é da vítima, é do Estado, com raríssimas exceções. Mas a vítima pode contratar um assistente de acusação, ou seja, um advogado particular que vai acompanhar aquele processo. E tem, claro, aquilo que outrora era motivo de vida ou morte, né? Numa vida mais... isso de vida ou morte era mais na sociedade, digamos assim, que tinha um resquício de uma nobreza já em decadência, sem função, né? Então, o príncipe tal se sentia ofendido e chamava para duelar. Eventualmente, algum militar ou burguês, os militares muitas vezes eram meio nobres, né? Um burguês mais metido a nobre também entrava nessa lógica dos duelos, né? Nós temos duelos até na época da Guerra dos Farrapos, depois na Guerra do Paraguai, o pessoal ainda tinha, já era proibido, mas tinha essa tradição. Bom, nesse contexto, né, a honra vale muito porque, de certa maneira, a reputação é como se tudo fosse cidade do interior. Então, na capital do império, era uma grande cidade do interior, era uma coisa provinciana em que todo mundo fala mal, tu sai na rua, as pessoas vão te olhar, ou tu vai delirar que elas estão te olhando com desprezo ou com admiração. Nesse contexto, a honra tinha uma grande importância. Hoje em dia não é muito bem assim. Inclusive, mesmo para as pessoas que vivem da imagem, as celebridades, né, a honra ela funciona de uma maneira estranha, do tipo, falem mal, mas continuem falando de mim. Isso vai dar mais clique, vai dar mais curtidas, vai dar mais visualizações no meu canal. Até a ideia do cancelamento, ela é um pouco paradoxal, porque ela afeta quem se preocupa em ser cancelado com um determinado público, que muitas vezes não é essencial. As pessoas que não dão bola para isso, elas podem até dizer, não, me cancelem, que aí eu vou ficar mais famoso. Nós temos alguns vídeos que o título era Em Busca do Cancelamento. Então, o que é a honra? Para quem que eu quero ser admirado? E quem que se eu for desprezado por aquelas pessoas, eu me sinto até melhor. Não, eu prefiro ser desprezado pelos tais, ou pelos quais outros, né? Esse fenômeno, então, é complexo, tem a ver com reconhecimento, ser aceito, ser validado por um determinado grupo, não por qualquer grupo. Eu não quero o apoio de todo mundo, eu quero o apoio daquele segmento específico que me interessa, né? Então, a ideia da agressividade, ela é essencial, é um impulso fundamental de qualquer ser vivo, animal, pelo menos, e do ser humano também. A questão de reagir mais ou menos tem muito a ver com o ambiente, né? O ambiente cultural ou social, e isso que tu falaste da juventude dos povos, né? Eu veria de uma outra maneira. Por exemplo, uma sociedade em que há uma gerontocracia,
provavelmente as virtudes da ponderação, da calma, do não esquece de levar um casaquinho serão mais valorizadas. Numa sociedade em que os anciãos têm 40 anos, isso vai ser mais mitigado, porque o ancião ainda é um cara, de repente, mais cabeça quente. Numa cultura em que os líderes têm, quando muito, 30 anos, ela provavelmente será muito mais volátil, muito mais esquentada, muito mais vamos lá fora duelar, né? Tem a ver um pouco com a forma, com a sensibilidade diferente que nós temos ao longo de uma vida. Então, é aquela coisa, a criança, ela é muito aberta, ela acredita que ela consegue fazer qualquer coisa. Quem consegue? Várias crianças vão se animar. A gente aprende isso nas aulas de dança e de educação física, né? E com criança tu pode usar esse expediente. Quando chega ali na adolescência, já começa a pesar a vergonha e outros interesses para os quais, eventualmente, correr e suar até não aguentar mais pode não ser legal, né? Então, a sensibilidade do adolescente já vai mudando. E ele muda bastante, assim, dos 12, 13, 14, ele ainda é mais parecido com uma criança, ele é mais aberto, ele é mais engraçado, ele é mais expansivo, mais desinibido. Quando começa a chegar aos 15, 16, 17, 18, os pais e os professores acham um nojo, né? Um adolescente de 18 anos, 17 anos, é aquele que tu faz uma pergunta e ele diz, não, ele não quer responder, ele não quer assunto, ele não quer entrar em detalhes, ele não quer se expor, ele imagina que as outras pessoas estão olhando excessivamente, é uma paranoia normal, faz parte do desenvolvimento. Aí, na vida adulta, o jovem adulto tem uma personalidade um pouquinho mais relaxada, embora muitas vezes sobrecarregado por novas tarefas. Hoje em dia é mais coisa de estudo, né? Mas há uns 50 anos a pessoa já estava com um filho e pagando o financiamento da casa, vamos dizer assim. Essa realidade não existe mais, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, acho, pelo menos do Ocidente, mas também o temperamento é diferente. E aí, na meia-idade, a pessoa já é muito mais autoconfiante, se diz, né? O tiozão sem noção. Por que ele é visto como... E quem é que diz que o tiozão é sem noção? Muitas vezes é um adolescente, ou recém-jovem adulto, que ainda é meio adolescente, que fica envergonhado pela tranquilidade com a qual o tiozão ou a tiozona se expõe. Para ele, aquilo é chocante, a sensibilidade dele é ferida. Mas daqui 30 anos ele será muito parecido com o tiozão, inclusive provavelmente com posições políticas mais parecidas com a do tiozão do que com a geração dele, que hoje em dia seria dita talvez woke, né? Então a sensibilidade tem essas sutilezas, inclusive de que a sensibilidade de uma mesma pessoa muda ao longo do tempo, e a questão da agressividade que tu focaste não deve ser vista como uma coisa intrinsecamente ruim. Ela tem a ver muito com garantir o seu próprio espaço e, claro, a intensidade com a qual tu vai ter que utilizar a agressividade vai depender um pouco do teu temperamento e das circunstâncias nas quais tu está vivendo, que podem, inclusive, mudar muito. Se tu é uma criança sofrendo bullying na escola, se tu é um jovem adulto que está sendo explorado, está sendo maltratado, está sendo desconsiderado no trabalho, ou ao contrário, se te deram muito poder, de repente até tu tem que dar uma refreada, porque aquilo que seria normal para garantir o teu espaço, se tu já tem poder, pode ser excessivo, né? E pode haver justa indignação por parte dos colegas. Mas o exemplo que eu tinha dado mais é da pessoa que reage de maneira inadequada, embora esse inadequado, às vezes, possa ser estranhamente por um encolhimento dos outros, possa ganhar um grande espaço. Mas, mesmo assim, são raras as pessoas. Não é qualquer um que vai adotar essa estratégia, porque, para a maioria das pessoas, vai ferir a sensibilidade dela ser reativa daquela maneira. Bom, vou falar aqui do ideal, não do que eu faço necessariamente, porque o que a gente faz é imperfeito, né? Mas o que seria o ideal? O ideal, diante da
posição que eu considero mais adulta, mais ponderada, é: diante de uma manifestação de hostilidade, ou de um xingamento, ou seja lá o que for, qualquer coisa que te poderia ofender, a melhor postura é não brigar. Porque brigar nunca vale a pena. Pode ter exceções, mas em termos gerais não vale a pena. Então, se alguém me xinga, a primeira coisa a fazer, isso eu já treinei bastante. Não xingo de volta. Não é o momento. Seja porque aquilo seja importante, que tenha que virar uma guerra, ou seja porque aquilo é desimportante, aquela pessoa só está fazendo isso porque ela está numa situação de desespero pessoal, não tem nada a ver comigo, ela está me usando como bode expiatório, o primeiro que está na frente, ou o que está mais próximo dela. Porque ela tem intimidade suficiente para me xingar. Então não é comigo. Então tem que preocupar com isso. Agora, claro que das duas, uma. Se não for o caso de brigar, enfim, será o caso de não evitar conviver com aquela pessoa. Afastar-me dela. Porque claramente é uma pessoa desequilibrada, digamos assim. Né? Aquele que é muito reativo é desequilibrado. Faz a sensibilidade. Tá. Se for o caso, esse também caso, não transformar isso em angústia pessoal. Não guardar dentro de si, transformando isso uma tremenda angústia. Pois é, porque você também é sensível. A pessoa que faz cara de paisagem, eu treinei fazer cara de paisagem, diante de uma agressão, agressão verbal. Agressão física você tem que... Nossa senhora, aí nunca mais chegar perto da pessoa, tomar todas as medidas judiciais cabíveis, enfim, né? Evitar morrer. A primeira questão é evitar ser eliminado. Feito isso, evidentemente, nunca mais chegar perto de uma pessoa que vai para a agressão física. Isso aí é uma coisa, eu acho completamente inadmissível, a agressão física. Qualquer coisa. Dá um soco. Isso para mim é inimaginável. Tá? Pode ter consequências terríveis. Não se faz e pronto. Mas se a pessoa lhe faz mal e tal, se é injusta com você, te xinga e tal, te julga, faz juízo de valor sobre você, não pode transformar isso em angústia. Então tem maneiras como escrever, como fantasiar, enfim, existem maneiras internas, né, de não guardar isso para si, ou até, aí eu até acho que o psicólogo, o psicanalista tem alguma utilidade, ou um amigo, né, que você possa desabafar. Aquele desabafar costuma fazer bem nesse sentido, de colocar aquilo para fora, elaborar aqui. Agora, se for o caso de ter que brigar, aí é mais um motivo para fazer cara de paisagem. E não responder à reatividade com mais reatividade. Não responder à hostilidade com mais hostilidade. Porque aí é aquela coisa. Não posso dizer a palavra, mas se come frio, né? Então, a inteligência e o tempo vão te dizer, caso seja o caso de aquilo representar uma limitação muito grande para a sua vida, ou aquela hostilidade lhe causar muitos problemas, o que tem que ser feito para contrapor, certamente não será físico, certamente não será presencial, não será assim falando, de cara a cara, mas será bastante efetivo. O prejuízo que aquela pessoa lhe causou, o prejuízo dela, você vai fazer com que seja maior do que aquele que ela lhe causou. Então aí... Somos dois pequenos burgueses e que temos sempre a ideia de que a ordem jurídica está a nosso favor. Não, eu não estou falando necessariamente de ordem jurídica. Deixar ordem bem claro. Inclui a lógica do direito administrativo. Não, eu sei. A lógica interna das pessoas reconhecerem que está com a razão. Entenda, Regis. Isso é uma ordem jurídica. Eu estou falando de uma exceção da exceção, de um caso em 1000. Em 999 casos em 1000, é melhor você esquecer aquele negócio, desabafar com alguém, procurar a distância daquela pessoa e está resolvido. Mas num caso em 1000, quando o outro, nessa hostilidade, faz de atrapalhar a sua vida uma razão de ser para a vida dele, que ele não vai sair dali, ele não vai esquecer. Ele tem um rancor, ele tem raiva de você e vai fazer tudo para lhe prejudicar. Aí, claro, não estou falando em recorrer apenas à ordem jurídica. Vou reiterar que nós dois somos servidores públicos, né? Somos um grupo muito privilegiado na sociedade brasileira.
nós temos o status quo a nosso favor. Em tese, pelo menos de modo geral, é assim. Então, isso vale muito, de fato, para a nossa situação. Mas, mesmo para nós, continua valendo aquela regra geral lá romana, né? Mais política, mas que vale também para o indivíduo: si vis pacem, para bellum. Então, tu tem que estar preparado. O que as pessoas que ensinam defesa pessoal vão concordar contigo? Olha, tu está numa festa e alguém começa a ser agressivo contigo, tu não sabe quem essa pessoa é. De repente ela tem problemas, de repente ela vai tomar aquilo como uma questão de vida ou morte, e então o melhor é, se possível, se afastar. Mas eventualmente isso não é possível. E aí é importante que tu tenha a lógica de quando é uma questão de dissuasão, né? Então, se a pessoa olha para mim e tenta se mostrar agressiva, né, eu posso relativamente ficar tranquilo. Ele está na lógica do empurra-empurra, né? Mas isso pode, em menos de um segundo, mudar. E aí tu tem que estar pronto para agir. Eles dizem, olha, tu tem que usar, se possível, no momento em que parou de ser a questão do empurra-empurra, tu tem que usar o máximo possível de força que não vai te levar para a prisão, né? O objetivo é deixar a pessoa atordoada, incapacitada, e aí o máximo possível dentro da lei, né? Dentro do espaço da lei. Na verdade, assim, também esquece um pouco dentro da lei e pensa o seguinte: é melhor responder o processo vivo, né, mesmo que não em liberdade, do que morrer. Então, aí até voltamos lá para a legítima defesa putativa. Pode até ser que tu conclua depois, que fique provado que não tinha tanto risco, mas tu não pode pagar para ver. É como no assalto: alguém diz que está armado, tu vai dizer, mostra aí a arma? Não, né? Se tu puder reagir, tu vai reagir. O mais provável é que tu não tenha mais, tu já perdeu o elemento surpresa e tu vai entregar o que ele pedir, né? Mas a ideia geral da sensibilidade é que tu tem que ter uma espécie de sintonia fina para entender as circunstâncias. Até se brinca, né? A grande diferença entre um policial e uma pessoa comum é que o policial está atento ao ambiente, porque a situação dele muitas vezes é a seguinte: ele está armado. Se ele perder o elemento surpresa, ele possivelmente vai morrer, porque se descobrirem que ele está armado, que ele é policial, talvez ele seja executado, coisa que não aconteceria com uma pessoa comum. Então, ele não pode se dar o luxo de estar relaxado e, se for assaltado, azar. Eu posso me dar esse luxo. Um policial, não, né? Então, essa questão da sensibilidade, digamos que tu tivesse passado e tivesse aceitado um cargo como policial, tu não poderia ter essa tua atitude de que nunca se justifica, tu teria que ter uma atitude mais proativa, de atenção circunstancial, muito mais cuidadosa. É uma das razões pelas quais eu acho que eu não gostaria de ser policial, ou policial não gostaria de ter e usar o porte de arma, porque o grau de tensão, de atenção ia empobrecer bastante a minha qualidade de vida.